Olá pessoal, continuando então falando um pouco sobre esse livro aqui do N.T. Wright, Paulo, uma biografia. Vamos para a página 251. Já falei da prisão do Paulo, né? Que Paulo foi acusado de estar causando deslealdade a Roma. Essa foi a acusação contra Paulo. Uma acusação injusta. Ele acabou sendo absolvido lá. Ele não foi libertado daquela. Mas essa foi a acusação que foi usada contra ele. Aqui na página 251, ele vai trazer outro episódio em que há uma crítica, aí sim, uma crítica direta de Paulo à política romana, que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui uma referência ao Evangelho, né? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui ele faz referência, essa referência aqui à paz e segurança. O N.T. Wright fala o seguinte: é, quem naquele tempo reivindicava oferecer paz e segurança? Era o Império Romano, evidentemente. O Império proclamava em moedas e em outros símbolos que com a ascensão de Roma o mundo estaria seguro. Tratava-se de uma mentira, claro, um trecho clássico de propaganda política, comparável às mentiras expostas pelo profeta Jeremias. Então aqui Paulo está criticando essa, essa propaganda romana de paz e segurança. Olha, quando te disserem isso, paz e segurança, não se iluda, porque a destruição estará breve. Então, aqui uma crítica indireta ao Império Romano, tá? Na página 281, ele vai falar da parousia, né? Ele fala assim, ele fala na carta aos Coríntios, né? Paulo ensina os coríntios, como certamente os ensinara pessoalmente, a pensar de maneira escatológica, isto é, a imaginar um mundo totalmente diferente do paganismo greco-romano comum. Um mundo em que Deus estava vivo e ativo, um mundo no qual havia começado algo completamente novo, algo que seria consumado no dia vindouro. E esse algo envolvia a criação de um novo templo. A igreja a qual os coríntios estavam dividindo em sua busca pelo mestre ideal era o novo templo, o lugar onde Deus vivo viera habitar seu espírito. Nenhum judeu do primeiro século poderia usar imagens assim como mera ilustração de um tipo diferente de verdade. A visão de Paulo sobre a igreja encapsulava a antiga esperança judaica de um templo supremo e de uma nova criação, para a qual o templo de Jerusalém e o tabernáculo do deserto apontavam de antemão. A igreja era o cumprimento dessa esperança. Ele vai voltar a falar isso na 446. É claro que isso, por sua vez, remeteria à ideia de céu e terra sendo renovados e, por fim, unidos. Mas o templo e, antes disso, o tabernáculo no deserto sempre tiveram esse significado, uma indicação futura a respeito das verdadeiras intenções do Criador. Estava suficientemente claro nas tradições do Evangelho. Jesus havia advertido que o templo estava sob julgamento, nenhuma pedra seria deixada sobre outra. Isso seria de fato o fim do mundo, não no sentido superficial e moderno de colapso do universo e do espaço e do tempo, mas no sentido judaico, de que o edifício que mantinha o céu e a terra seriam destruídos. Como Jeremias havia profetizado, o caos viria outra vez. Então, N.T. Wright aqui ele está se colocando como um preterista completo. A profecia de Jesus de destruição do templo, lá no capítulo 24 de Mateus, e que fala e está ligada ali ao fim do mundo, para o N.T. Wright, ele não está se referindo ao fim do tempo e do espaço, do universo, não está se referindo a isso. Ele está se referindo à destruição do templo. Mas no sentido judaico, de que o edifício que mantinha o céu e a terra unidos
o templo, ele seria destruído. Então, nesse ponto aqui, o N.T. Wright está se colocando como um preterista completo, né? Ou seja, Jesus anunciou todas as profecias de Jesus se cumpriram ali na destruição do templo de 70. Aqui N.T. Wright, página 446. Na página 254 também vai falar um pouco sobre isso. Visto que o templo de Jerusalém era considerado o ponto focal da criação, da união do céu e da terra. A linguagem do profeta era apropriada para denotar a época em que o templo seria destruído. Jeremias passou muitos anos preocupando-se com a possibilidade de ser um falso profeta, não porque o mundo não chegara ao fim, mas porque o templo não havia sido destruído. Isso aparece na profecia de Jeremias. Ou seja, Jeremias já estava prevendo, Jeremias capítulo 4, do 23 ao 28. O que diz aqui? Jeremias, capítulo 4, do versículo 23 ao 28. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumarei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e me arrependi, nem me desviarei disso. Então aqui ele está falando de uma destruição completa. Aí o N.T. Wright vai falar assim: Jeremias passou muitos anos preocupando-se com a possibilidade de ser um falso profeta, não porque o mundo não chegara ao fim, mas porque o templo não havia sido destruído. Então a previsão de uma destruição do templo já está lá em Jeremias. Já está lá em Jeremias. Aí ele vai falar também, o N.T. Wright vai falar também da segunda prisão em Tessalônica, na página 257. Em Filipos, como a gente viu na primeira prisão, ele havia sido acusado de ensinar costumes judaicos, tá? Ilegais aos romanos. Em Tessalônica, ele foi acusado pela comunidade judaica de ensinamentos contrários aos decretos de César. Nesse ponto, as coisas eram menos específicas, mas ainda assim, em uma colônia romana orgulhosa, potencialmente ameaçadoras. Paulo foi acusado de ensinar o povo a adorar a Deus de maneira ilegal. Novamente está indo contra Roma. Então, a segunda prisão de Paulo em Tessalônica também está relacionado com contrariar os interesses de Roma. É possível, embora menos provável, que eles tenham também sugerido que chamar Jesus de Quírios, o Filho de Deus, e considerá-lo como verdadeiro rei de Israel, fosse algo potencialmente sedicioso contra Roma. Isto é, a pequena orquestra de Paulo incluía um trompete convocando tropas para o combate.
Em alguns aspectos, os acusadores estavam certos. Se Paulo estava adaptando liturgias permitidas a uma nova forma, reivindicando ser esse o cumprimento do estilo de vida judaico e esperança de Israel, é bem possível que estivesse indo além do que Roma pensava ter sancionado ao permitir o culto judaico. Além do mais, denominar Jesus com títulos que César atribuía a si próprio seria lançar toda a cautela às favas. Então, o próprio uso de Jesus como Senhor, né, Kyrios, né, também era visto como uma outra, tipo assim, está usurpando um título de César. Bom, submetido lá ao julgamento por Gálio, Gálio declarou que as acusações não tinham relação com qualquer conduta ilegal ou cruel, tratava-se de questões internas da comunidade judaica e liberou Paulo dessa segunda prisão. Aí ele vem resumindo aqui na página 291. Em Filipos, o motivo da prisão foi a expulsão de um demônio, arruinando o negócio, segundo insistiam os donos. Paulo ensinava costumes judaicos e legais aos romanos. Em outras palavras, uma batalha espiritual com consequências econômicas, porém retratada como um problema religioso e complicações políticas. Em Tessalônica, ele foi acusado de virar o mundo de ponta cabeça, ao dizer que havia outro rei. Em um lugar após o outro, o horror judaico frente à mensagem de Messias crucificado, e supomos ao ensino de que esse Messias agora recebia não-judeus sem circuncisão, levava à oposição, às vezes aumentada pela hostilidade local de gentios, cuja simpatia pelo povo judeu não era das melhores. Então, assim, ele explica as duas prisões, fundamentalmente como contrariando os interesses de Roma. Obrigado, então.